Com a graça e com a paz do Senhor Jesus, eu quero saudar cada um de vocês, meus amados irmãos, com muita saudade no coração, estender o meu apreço, o meu carinho e a saudade minha e da minha família por cada um de vocês. Nós já cantamos até aqui, louvamos ao Senhor, fomos muito edificados com esse momento de adoração e agora eu quero também, junto com os irmãos, trazer uma reflexão para alimentar a nossa alma, para incentivar o nosso coração a continuarmos caminhando nas veredas do Senhor. O texto que eu trouxe para nossa reflexão está em Marcos, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 20. Eu não vou ler agora, mas você pode abrir a sua Bíblia e durante a nossa reflexão eu vou estar citando. Trata-se da parábola do semeador, que é bem conhecido. Aliás, levanta a mão quem nunca ouviu uma mensagem na parábola do semeador. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu uma, duas, três vezes alguma mensagem sobre a parábola do semeador. É bem conhecido. Alguns falam com ênfases diferentes, né? A gente ouve a mensagem sobre a perspectiva da semente, que a semente tem poder para penetrar em qualquer terreno. A gente ouve a mensagem na perspectiva dos solos, os tipos diferentes de coração, onde cai a semente, que é a palavra de Deus. A gente ouve mensagens sobre a perspectiva do semeador, sobre seu trabalho incansável. E então, o que sobrou para mim? O que mais eu posso dizer que vocês já não tenham ouvido? É um desafio para mim ter que pregar e ter que falar num tema assim tão conhecido, num texto tão conhecido como esse. Mas eu quero reconhecer aos irmãos que o meu maior desafio, principalmente quando eu estava preparando essa mensagem, foi o de não querer inventar qualquer coisa que fosse atrativo, atraente para fazer você gostar, chamar a sua atenção e gostar da minha mensagem. Basta apenas eu falar a palavra, porque a palavra por si mesmo fala sozinho. Como diz as Escrituras, a palavra é de Deus e ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, a ponto de dividir alma e medula. A ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do seu coração e do meu coração também. Então, não importa, meus irmãos, se a gente já ouviu essa mensagem muitas vezes, se a gente já conhece esse texto de cor e salteado, de trás para frente. O que importa é qual a diferença que esse texto tem feito em nossas vidas. Esse ou qualquer outro texto que nós já tenhamos lido antes. Eu não sei se é assim com vocês. Acontece comigo que quando eu leio essa passagem, eu me sinto como a terra boa, onde caiu a semente. Porque, afinal de contas, eu estou aqui, né? Eu germinei, estou pregando, estou produzindo, estou adorando ao Senhor, estou servindo ao Senhor. Então eu me sinto como aquela terra boa. Mas será que esse é um critério adequado para a gente julgar que tipo de terra, que tipo de solo, que tipo de coração nós temos dentro de nós? Acho que não. Por isso eu trago como uma proposta a vocês, como foi para mim também, de nós olharmos para dentro de nós mesmos e procurarmos, com a ajuda do Senhor, indícios que demonstrem quais são de fato, qual é de fato a condição que está o nosso coração nesse momento. Vamos fazer isso? Gostaria de orar com você então. Meu Pai, eu peço a bênção do Senhor sobre o meu irmão, a minha irmã, a pessoa que me ouve, assim como o Senhor fala com o meu coração também, para que o Senhor nos dê a capacidade no Teu Santo Espírito de olharmos para dentro de nós mesmos e enxergarmos aonde tem pedra, aonde tem espinho, aonde tem terra dura e aonde está a terra fofa que precisa ser cultivada para que a Tua palavra, ao ser semeada em nossos corações, ache espaço, possa crescer, enraizar, fortalecer e frutificar. É o que nós te pedimos agora, em nome de Jesus. Pois bem, então, em primeiro lugar, quando nós olhamos para a explicação que Jesus deu aos seus discípulos, nós somos desafiados a olhar também para dentro de nós mesmos e procurar indícios de que a semente que foi plantada em nós, quer dizer, a palavra que nós ouvimos,
está fazendo diferença na nossa vida. O que nós fazemos com as coisas que a gente aprende, com as coisas que a gente ouve, com as coisas que a gente escuta? Porque se a gente não der atenção para isso, se a gente não penetrar essa palavra no coração, ela vai sumir logo. O texto diz assim: ao semear uma parte, caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Depois Jesus explica para os discípulos que estes são aqueles que são semeados na beira do caminho, onde a terra está pisoteada, e eles perdem a oportunidade e se esquecem rapidamente de tudo aquilo que ouviu. Eu acho que a pior desvantagem que pode ter na vida de alguém é essa incapacidade de reter a palavra de Deus no coração. Alguns não conseguem, simplesmente têm ainda a mente tapada, obscurecida, não conseguem entender a verdade. Mas tem gente que simplesmente não se importa. Ouve e não se importa. Ouve e não para pensar o que significa essa palavra, como que ela pode ser aplicada na minha vida. E aí, quando a gente não presta atenção na palavra, logo o inimigo arruma alguma coisa para distrair a nossa mente e a gente perde aquilo que nos foi ensinado. A gente esquece aquilo que nós ouvimos. Esperto nesse ponto foi o salmista, quando ele disse: escondi no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Ele escondeu por quê? Por causa do ladrão. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Então ele foi esperto. Ele escondeu no coração a palavra, ele guardou, ele meditou, ele refletiu para evitar de pecar, para evitar de perder. Então, quando a gente olha para dentro da gente e não consegue encontrar uma motivação para guardar a palavra, para meditar na palavra, para refletir na palavra, a gente não tem disposição de ler a Bíblia, não tem disposição de ouvir uma devocional, então é um sinal de que tem um coração raso. E coração raso não tem raiz. E a gente vai ouvir, logo a gente vai acabar perdendo aquilo que a gente ouviu. E olha, meus irmãos, este alerta serve para todos nós. Serve para você e para mim. Porque talvez serva até mais para mim. Porque quanto mais a gente recebe oportunidades de ouvir a palavra, mas a gente tem uma responsabilidade, uma possibilidade de se aprofundar nessa palavra. Mas se a gente ouve, mas não faz nada, a gente acaba perdendo aquilo que ouviu, a gente acaba perdendo as oportunidades que nós recebemos ao longo dos anos. Bom, em segundo lugar, por causa dessa explicação que Jesus deu aos discípulos, nós também deveríamos identificar dentro de nós se nós temos firmeza, se nós somos perseverantes, ou se é do tipo que desiste facilmente. Se existe firmeza naquilo que a gente crê, ou se a gente é facilmente levado para lá e para cá qualquer coisa diferente que a gente ouve. Diz aqui de uma semente que caiu num solo rochoso e quando a terra era pouca, nasceu, mas como a terra não tinha terra suficiente, a raiz logo secou. Encontrou pedra, a pedra esquentou. Aí Jesus diz para os discípulos: quem recebe a semente com alegria, mas não aprofunda no conhecimento dessa palavra, recebe a semente é a palavra, mas não se importa em aprofundá-la, em enterrá-la dentro do seu ser e criar raízes, aí logo que aparecer os primeiros problemas, vai desistir, não aguenta. E a gente conhece muita gente assim, você não conhece? Eu até já chorei por muitos assim, gente que parecia tão promissor, que recebeu a Cristo com tanta alegria, com tanto desejo de servir, não bastou aparecer um probleminha, uma dificuldade, um relacionamento, começou a murchar, começou a perder as pétalas, as flores, as folhas, a murchar e desistir e voltar atrás. E Jesus está dizendo exatamente isso, ele está falando, está dizendo que se a gente não for como uma árvore que é plantada junto à corrente das águas, Espírito Santo, aprofundar as nossas raízes na terra, aí qualquer vento de doutrina ou vendaval de tribulações na nossa vida vai arrancar a gente de dentro da igreja ou vai arrancar a fé de dentro da gente. E é assim, meus irmãos, que a gente olha para dentro do coração
e descobre que tipo de solo tem aqui, se a gente tem terra boa ou se ainda tem matagal, se a gente ainda tem pedra que precisa ser tirado, precisa ser trabalhado para que a gente possa ser produtivo. Em terceiro lugar, quando a gente observa aquilo que Jesus disse aos discípulos como explicação da parábola, nós também deveríamos reconhecer se a nossa maior alegria estão nas promessas do Senhor ou se estão nas ofertas que existem ao nosso redor, nesse mundo que nos oferece tantas vantagens. Diz o texto assim: a outra parte da semente caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram, não deu frutos. Aí Jesus vem e explica: tem gente que recebe as promessas dos céus, mas continua desejando as ofertas do mundo, o que o mundo oferece, e por isso não consegue crescer na vida espiritual e fica infrutífero. Eu achei bem interessante essa terceira ilustração de Jesus, porque geralmente quando a gente pensa em espinho, a gente pensa numa coisa ruim. Espinho machuca, espinho faz doer, espinho atrapalha o caminho da gente. Mas Jesus associou a imagem de espinho aqui com uma coisa que para nós parece ser boa, com uma coisa que para nós parece ser vantajoso, recurso financeiro, sonho realizado, jeitinho de contornar situações, que são coisas que parecem ser boas, mas que não tiver o foco certo podem sufocar o nosso desejo de crescer para o Senhor, porque a gente vai olhar tanto para estas coisas que deixa de olhar para as promessas de Deus e a nossa vida se torna infrutífera. Por outro lado, se a alegria do Senhor for de fato a nossa força, se agradar a vontade de Deus for mais importante do que satisfazer os desejos carnais nossos, aí a gente vai estar preparando uma terra boa, apta para receber a semente, crescer e frutificar. E eu posso dizer isso com bastante propriedade, porque antes de ser pastor eu era agricultor. Eu sei muito bem que não existe uma terra boa assim, que você chega com o trator lá, aqui tá bom, vou já chegar e plantar. Toda terra tem espinho, toda terra tem pedra, toda terra tem raiz. E a gente tem que fazer um trabalho de ir lá, tirar as pedras, amontoar num canto, arrancar o espinho, colocar ali, tirar tocos e raízes, e aí passar o arado e plantar, e a terra está pronta para receber. Nosso coração é assim também. A gente vai ter mesmo espinhos, a gente tem mesmo pedras. E a gente tem que ter a disposição de olhar para dentro de nós mesmos e descobrir o que precisa ser mudado. E aí fazer um esforço para mudar, para que a nossa vida seja receptiva à palavra de Deus. E em último lugar, se a gente olhar e prestar atenção para a explicação que Jesus deu aos discípulos, nós vamos descobrir que onde existe terra boa, coração que existe terra boa, o crescimento, desenvolvimento, amadurecimento e frutificação acontece de forma natural, espontânea. Outra parte, enfim, caiu na terra boa, deu fruto, e vingou, e cresceu, e produziu 30, 60, 100 por um. Aí Jesus disse, esses que foram semeados na terra boa são aqueles que ouvem a palavra e colocam ela em prática. E por causa disso, ele cresce, ele desenvolve, ele amadurece, ele frutifica. A gente percebe que a gente tem terra boa dentro do nosso coração quando os ensinamentos da palavra de Deus despertam na gente alegria, interesse, disposição de aprender mais, de aprofundar mais. Como Jesus disse aos discípulos, olha, esses outros que ouviram a parábola, porque ele contou a parábola para um monte de gente, muita gente não entendeu, depois ele explica para os discípulos. Ele diz, as outras pessoas ouvem, mas não escutam. Eles olham, mas não vê. Mas Jesus disse para os discípulos, bem-aventurados, porém, são os vossos olhos, porque vocês olham e enxergam. Os seus ouvidos, porque ouvem e entendem. A fé vem pelo ouvir com entendimento. O ouvir da palavra de Deus, que é a boa semente. Você já percebeu, meu irmão, minha irmã, que a minha ênfase nessa colocação minha não são os frutos? Eu até gostaria, que pastor não gostaria de ver o seu rebanho produzindo frutos, dando bom testemunho, fazendo grandes coisas. Mas a ênfase aqui não está no fruto, a ênfase está no que a gente faz com a semente que recebe.
Primeiro tem que receber a semente, primeiro tem que crer, para depois fazer. Jesus disse isso. Ele disse, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que me enviou. Então o que ele está dizendo aqui? Que primeiro a gente tem que crer. Primeiro a gente tem que receber a palavra, trabalhar com a palavra, aprofundar a palavra, meditar na palavra, aprender a palavra, para depois a gente estar preparado para fazer obras para o Senhor. Realizar e produzir frutos para o Senhor. Ele quer frutos de nós. Mas ninguém vai poder produzir bons frutos se não der valor à palavra de Deus. Ninguém pode produzir bons frutos se primeiramente não aprender a palavra de Deus, aproveitar a semente que está sendo colocada nas nossas vidas, os nossos ensinamentos, as coisas que nós lemos, as coisas que nós aprendemos. O meu desejo para o seu coração, como foi o meu pedido para o meu coração, é que você possa olhar para dentro do seu próprio coração, do seu próprio ser, e com a ajuda do Espírito Santo, identificar se existe ainda na sua vida terreno endurecido. E com a ajuda do Senhor, que sonda nosso coração, você possa ir lá e cavar, e melhorar aquela terra, e afofar para estar apta para receber a boa semente. E olhar se por acaso ainda tem pedregulho, incredulidade, dureza de coração, ir lá e ter a coragem de tirar essas pedras do seu coração e preparar o seu solo. Ir lá e olhar se ainda existem espinhos aqui, moitas de espinhos ali, que estão sufocando o seu desejo de crescer, porque você está desejando as coisas que não são de Deus. Que você tenha também a coragem, intrepidez, com a ajuda do Senhor, para retirar esses espinhos do seu coração. Que o seu coração possa se transformar de fato em terra boa, bem preparada para receber a palavra de Deus. Aí os frutos serão consequências naturais disso. Que Deus possa abençoar a sua vida e o seu coração.